Se você pegar a Bíblia, logo vai encontrar o personagem principal, Deus. Ele aparece na primeira frase. Ainda na primeira página você encontra os seres humanos. E aí estão eles, os dois personagens principais da Bíblia, Deus e os seres humanos no palco do mundo. Bem, não exatamente. Na Bíblia existem muitos outros personagens além dos seres humanos e Deus. Quais? Figuras chamadas de Elohim nas escrituras hebraicas. Anjos, Satanás, demônios, elas estão em toda a história. Certo, seres espirituais. Sinceramente, eu nunca soube direito o que fazer com eles. É tudo meio estranho. Infelizmente, quase todos os nossos conceitos modernos sobre esses seres são baseados em graves mal-entendidos. Certo. Então vamos falar sobre os seres espirituais na história da Bíblia. A primeira coisa que devemos fazer é entender como os autores da Bíblia viam o mundo. Nas 2 primeiras páginas de Gênesis, Deus traz ordem a um lugar selvagem e úmido, separando os céus acima e a terra embaixo. Certo. Essa é a terra onde vivemos. E tem também os céus acima, que eles viam como a região de Deus. Mas na Bíblia, esses espaços não são separados, eles se sobrepõem. Na verdade, o Jardim do Éden é descrito por toda a Bíblia como um jardim em uma montanha alta, onde o céu e a terra são um. Legal. Então, esse é o mundo, mas ele precisa de algumas criaturas. Deus primeiro cria o sol, a lua e as estrelas, encarregados de governar o dia e a noite. Você está falando das bolas de gás gigantes no céu. Bem, isso é o que você pensa deles, mas os autores bíblicos, como todos os povos antigos, os viam como gloriosas criaturas celestiais brilhando lá no alto. Que é estranho. Não penso nas estrelas como criaturas. Bem, você não, mas para os autores bíblicos, as estrelas formaram as categorias em que eles pensavam e falavam de uma realidade espiritual que existe junto da nossa. É um tipo diferente de realidade, assim como o céu é diferente da terra, e é povoado por criaturas que têm corpos diferentes, brilhantes e espirituais. Ok, então quase todas as culturas antigas, incluindo os israelitas, pensavam que as estrelas eram seres divinos. Mas os autores bíblicos deixavam claro que esses seres não são Deus. Ao contrário, eles são imagens de Deus. A glória e o status deles são um reflexo da glória e do status do Criador. E eles existem para servir os propósitos dele. Então as estrelas simbolizam seres que são como a equipe celestial de Deus. Certo. Agora vamos voltar, porque depois de nomear o exército celestial, Deus também nomeou outro tipo de criatura. Os seres humanos. Sim, em hebraico eles são chamados de Adã, que parece o som da palavra hebraica para terra, porque é disso que eles são feitos. Então governantes gloriosos em cima e sapiens cabeludos embaixo. Mas é aqui que vem a grande virada. Deus chama os simples seres humanos para governarem toda a criação. Ele os convida a superar suas origens terrenas e compartilhar da glória de Deus como seus parceiros. Deus quer governar o mundo por meio dos seres humanos, não dos seres espirituais. Exatamente. Foi assim que o poeta do Salmo 8 entendeu a história de Gênesis. Ele olha para essas estrelas e diz: o que é o ser humano para que penses nele? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres espirituais, mas o coroaste de glória e majestade divina. Esse é o chamado elevado da humanidade, governar a criação no amor e poder de Deus. Muito legal. Mas nem todos estão felizes. Somos apresentados a um ser espiritual que não quer que os seres humanos governem. Então, ele os leva a pensar que podem conseguir o poder divino do jeito deles. Eles são enganados e aproveitam a oportunidade. São expulsos da montanha do Éden, exilados para vagar pela terra e voltar ao pó. Essa serpente é uma má notícia. Sim, ao continuar lendo, você descobre que ela é parte de uma rebelião espiritual que segue os seres humanos fora do Éden e as coisas pioram a partir dali. Os seres humanos ainda desejam governar, então começa um projeto novo. Na Bíblia, ele é chamado de Babilônia. É o anti-Éden, onde os rebeldes seres humanos e espirituais se unem para elevarem a si mesmos a sua glória anterior. Então, com tudo isso em mente, podemos ver o elenco completo de personagens que encontramos na história bíblica. Deus, os seres humanos e todos os seres espirituais. Exatamente. E aqui está uma prévia do que vamos explorar. Vamos aprender mais sobre a equipe celestial de Deus, chamada de Conselho Divino. Depois vamos falar dos anjos e querubins, figuras chaves no mundo espiritual, e de um anjo específico chamado Anjo do Senhor. Também vamos olhar para os seres espirituais rebeldes relacionados a Satanás e aos demônios. Por fim, vamos ver como toda essa história leva a Jesus, aquele que vence o mal e reconcilia os céus e a terra, para que uma nova humanidade possa ser parceira de Deus.